Top 3 fundos imobiliários para abril. Nós estamos aí no primeiro dia útil de abril e eu acho que seria interessante você entender quais são os fundos imobiliários que, na minha opinião, estão descontados pra caramba, pagando um ótimo dividendo e que você pode usar através do método 2 em 1, uma forma de descobri-los para que você ganhe não só com valorização de cota, mas também com altos pagamentos de dividendo. E olha só, olhando aqui no meu canal, que eu gosto de falar fundo imobiliário pra caramba. Se você olhar os últimos vídeos aí, cara, eu fui falar de fundo imobiliário tem um mês já, olha isso aqui, ó. Falei aqui de fundo imobiliário já tem um mês, quase 2 meses. E o top 3 fundos imobiliários, agora que a princesa me disse, eu gravei pra janeiro, não gravei pra fevereiro. Esqueci do top 3 fundos imobiliários pra fevereiro. Então vamos voltar com essa frequência aí, vamos voltar com essa consistência. Vou te mostrar uma coisa que eu percebi e que provavelmente, se você é esperto, você também percebeu, que os fundos imobiliários no último mês deram uma recuperada de 5,78%. Você consegue perceber que, inclusive, do IFIX, do ponto mais baixo no dia 19 de dezembro, até hoje já subiu 14,71%. Cara, foi coisa demais. Eu avisei pra vocês que isso ia acontecer. Inclusive, eu aportei pra caramba em fundos imobiliários nesse momento, porque estava extremamente descontado, não tava assim baratinho. Tava extremamente descontado, umas coisas de louco mesmo que apareceu no mercado. E se você acompanhou o canal, você também teve a oportunidade de participar dessas valorizações aí, porque, pô, se você acompanhou o canal e não comprou fundo imobiliário durante esse período, desde novembro, outubro do ano passado, eu venho falando. Só que perceba, através desse gráfico aqui, você consegue ver que o desconto por patrimônio líquido está ainda de 18%. Ainda de 18%. Lá no Covid a gente teve 16% de desconto, ou seja, no momento atual, agora, que eu tô falando pra você, depois da valorização dos 14%. Então, agora, a gente tá com um desconto maior do que a crise lá 2020, e a gente só teve o desconto maior e mais duradouro ali em 2014, 2015, que teve a crise financeira e tal, crise política, crise econômica aí. Ou seja, realmente, ainda tá barato. E aí, como que eu olho pra ver quais são os fundos imobiliários que eu preciso mexer na minha carteira e quais são os fundos imobiliários que eu preciso ficar atento? Eu não sei se você é daqueles ansiosos, né, que já quer saber o nome dos fundos imobiliários, é só você ir pulando o vídeo aí, você vai saber qual que é o nome dos fundos imobiliários, mas esse vídeo é aquele vídeo que você senta, papelzinho e caneta, né, então até receituário já, papelzinho e caneta, anota, estuda, porque você aprende coisa pra caramba no top 3 fundos imobiliários, meu querido. Eu não vim aqui só pra te citar dica, eu vim aqui pra te ensinar como que eu chego nesse resultado. Por que eu chego nesse resultado? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer junto comigo aí é abrir a Word, quem tem a Word. Quem não tem a Word, calma, você vai ter a possibilidade de ser assinante da Word por um descontaço daqui a um tempo. Vai sair uma noticiazinha aí no canal, talvez pode ser que volte os membros, e quem for membro vai ter desconto pra caramba. Mas você já viu tanto de vídeo que tá saindo no YouTube sobre Tesouro IPCA? Tesouro IPCA 2029 bateu o IPCA mais 8, Tesouro Renda Mais 2065, tá? IPCA mais 5, é duration muito alto. Gravei até vídeos aqui pra você também sobre IPCA+. Quando a gente olha para fundos imobiliários, a gente também tem fundos imobiliários que são atrelados ao IPCA. E aí eu coloquei aqui, preste atenção, eu coloquei aqui na Word o screen pra gente ver quais são os fundos de papéis que estão descontados, que estão do PVP de 0,9 a 0,99, que eu já te ensinei que fundo imobiliário de papel que tá com PVP maior do que 1 é porque ele tá mais caro. Isso no fundo de tijolo tem uma interpretação diferente, mas no papel é porque tá caro, beleza? Por isso que eu briguei tanto com você, pra você não comprar MXRF11 quando tá com PVP de 1.1, que senão você ia perder dinheiro. E aí tem muita gente que comenta, comprei MXRF11, MXRF11 caiu, por isso que eu não gosto de fundo imobiliário cai. Pô, aí você comprou também, né? Aí você tá de palhaçada. E aí a hora que a gente olha aqui pro ranking, você consegue perceber que as estrelinhas que eu marquei aqui são os que eu tenho em carteira, né? Quem usa o Word aí consegue favoritar seus fundos imobiliários. Você consegue ver que o REC-R tá em primeiro lugar no ranking. Isso aqui segue o método 2 em 1, que é o meu método de investimento. Então a própria plataforma já aplica uma fórmula por trás para ranquear os fundos imobiliários. Então isso aqui tá ranqueado em capacidade de remuneração em dividendos e desconto. E aí você consegue perceber que depois do REC-R vem o RZAC. Tá vendo que aqui não tem segredo? Eu te falo quais são os fundos, porque não é só você saber qual é o ranking quantitativo, não é só você saber quais são os fundos imobiliários que estão mais descontados, com maior potencial de valorização. Não é isso. Tem que saber ler RI, meu amigo. Se você não sabe ler RI, você vai cair na armadilha, né? Vai cair na armadilha. E aí eu já fiz a minha tarefa de casa e são 14 fundos imobiliários. Já li relatório de praticamente todos eles. Confesso pra você que quando chegou no MXRF11 eu parei de ler, mas daqui pra cima eu li todos os fundos imobiliários. E aí, como eu já fiz a minha tarefa de casa pra trazer o top 3 fundos imobiliários aqui pro canal, eu tirei alguns. Por exemplo, o RZAC, tirei ele porque ele é um fundo high yield, tirei o CBVI, eu tirei o VCJR, o XPCI, né? Que se eu falar de XPCI aqui, eu falei de XPML, pessoal pensou que eu sou patrocinado pela XP, pelo amor de Deus. Inclusive, eu não sou patrocinado por fundo nenhum não, tá? Eu tô aqui te ensinando a ler relatório mesmo. Se eu olho o relatório e vejo que ele é bom, eu falo, é bom. Se eu olho
olho o relatório, vejo que ele é ruim e falo, é uma bosta. Aí os que eu falo que é bom, o povo pensa que eu tô sendo patrocinado. Quem dera, né? Inclusive, se você quiser mandar um e-mail aí pra galera dos fundos que eu falo que é bom, pode ligar pra eles lá e falar, ô, patrocina o Leozinho lá. E aí, quais são os fundos que a gente vai analisar? O RECR, a gente vai analisar o BTCI, vamos analisar o VIGIP e se der tempo a gente analisa o RBRR, beleza? Aí vai ficar top 3, quase um top 4, né? Já estão todos aqui os relatórios já grifados, as partes importantes que eu preciso falar pra você. Então, vamos começar pelo VIGIP aqui, vamos ver qual deles está melhor. Olha só, o VIGIP ele é um fundo que tem 96,4% do seu patrimônio líquido alocado em CRI, ou seja, é um fundo de papel puro, e tem 49 operações diferentes, tem 49 CRIs diferentes. No mês de janeiro tem uma rentabilidade equivalente a IPCA mais 6,6% ao ano, isso aqui líquido, tá? Líquido. A distribuição de rendimentos acumulados nos 12 meses foi de R$10,32 por cota, equivalente a IPCA mais 6,8% ao ano, com base no valor da cota patrimonial. Cota patrimonial, isso que é importante você entender, porque você não tá comprando a cota patrimonial. Vai lá na Word, você vê aqui VIGIP, a cota patrimonial é o PVP de 1, você tá comprando com 9% de desconto, ou seja, seu rendimento foi maior do que IPCA mais 6,8%, a gente vai falar sobre isso. A taxa de performance do fundo é 20% sobre o que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMAB 5. O IMAB 5, ele é um índice que replica os tesouros IPCAs com duração de até 5 anos do tesouro direto. Ou seja, aqui ele tá falando que ele só vai cobrar a taxa de performance se superar o IMAB 5, que é um índice difícil de ser superado, tá? É difícil de ser superado. Muitos fundos imobiliários, inclusive a gente vai ver nos outros que a gente vai analisar, tá colocando taxa de performance para bater 100% CDI. O que eu acho não muito justo. Por quê? Porque 100% CDI você consegue bater tranquilamente, né? Você não precisa pagar uma taxa de performance para alguém bater o CDI, né? Uma caixinha da Nubank aí você consegue bater o CDI. É lógico, alguns são sobre cota patrimonial, faz sentido, outros não. Aqui eu até anotei, ó, explicar que é importante. Vamos ler esse parágrafo. Presta atenção, se você aprender isso aqui que eu te ensinar agora, já valeu todo o vídeo. Então anota isso aí, ó. Importante destacar o fato de que o fundo paga dividendos com base caixa. E a equipe da gestão costumava no passado girar os CRIs da carteira para poder distribuir eventuais valores referentes ao IPCA recebidos do CRI. O que é esse negócio do caixa? Aqui você já consegue perceber que ele é um fundo imobiliário que investe em papel, ou seja, é um CRI que investe através de CRI e que está atrelado ao IPCA, porque ele fala ali sobre o IPCA, beleza? E aí o IPCA ele tem uma defasagem de 2 meses normalmente nos fundos imobiliários, ou seja, o IPCA que bateu 1,31 agora em fevereiro, ele só vai ser recebido pelos fundos, vai cair o dinheiro no caixa do fundo lá em abril, né? Agora em abril, lá no metade do mês de abril, dia 20 de abril, é aí que vai cair no caixa essa rentabilidade a mais do IPCA, tem esse delay, essa defasagem de 2 meses, alguns 3 meses, alguns 2 meses, mas a maior parte é 2 meses. E aí ele fala, no passado a gestão girava CRI, ou seja, vendia CRI, comprava CRI, para conseguir distribuir esses valores referentes ao IPCA. Com a forte abertura da NTNB, que é o IPCA, nos últimos meses, e consequente queda da marcação de mercado dos CRIs indexados ao IPCA, esses movimentos ficaram mais difíceis, fazendo com que atualmente o fundo tenha um total de 0,82 por cota de ganho do IPCA acumulados a serem distribuídos quando eles virarem caixa. O que ele tá falando assim? Leozinho, antes eu conseguia vender CRI para poder antecipar essa taxa, eu pagava no mês, ficava mais fácil de eu pagar. Agora eu não tô conseguindo fazer esse giro de mercado, porque o IPCA lá no Tesouro Direto subiu de IPCA mais 6 para IPCA mais 8. Então eu tô sofrendo com marcação de mercado. Eu tô agora no negativo. Eu não posso vender, porque senão eu vou perder valor patrimonial. E aí, meu amigo, se você ainda não sabe o que é marcação de mercado, se você ainda não sabe, vou te recomendar esse vídeo aqui, onde eu te expliquei tintim por tintim o que é marcação de mercado. Fiquei muito feliz com os comentários, que lá um monte de gente comentou, pô, finalmente aprendi o que é marcação de mercado. Agora sim. Então vai lá, entenda o que é marcação de mercado, porque eu demorei uns 2 anos pra achar quem explicasse marcação de mercado, eu pagando caro pelos cursos, pra achar alguém que explicasse marcação de mercado de maneira digna. E aqui nesse vídeo você vai aprender, eu tenho certeza, porque lá eu fiz todo o meu esforço de maneira didática de explicar o que é marcação de mercado. Então aqui o que ele tá falando? Por isso que é tão importante isso aqui, por isso que eu até escrevi ali, né, explicar que é importante. Ele tá falando assim, não conseguimos antecipar essas taxas, porque se eu vender eu vou sofrer marcação de mercado negativa e aí vai ser ruim pra você, Leozinho. Ou seja, se 0,82 centavos por cota, eles vão caindo recorrentemente conforme tiver o ajuste do IPCA, beleza? Então a gente tem 0,82 por cota de ganho do IPCA acumulado que vai virar dividendo depois que cair no caixa. Aqui ele falou uma coisa importante também, ó, qualidade de crédito da carteira. O CRI Manhattan, que representa 2,2% do PL, não pagou a parcela de juros pelo 4º mês consecutivo. E a relação atual de garantia desse CRI segue acima de
e 30%, ou seja, tá inadimplente, o CRI Manhattan lá não tá pagando, o devedor não tá pagando. Então tem inadimplência de 2,2% do PL, no caso aqui do VGIP, beleza? Isso é muito ruim? É lógico que é pior do que se tivesse tudo adimplente. Se todo mundo tivesse pagando era melhor. Mas 2,2% de inadimplência é comum, acontece, tá? O que você tem que ficar esperto é se isso tá acontecendo recorrentemente e se esse 2,2% aconteceu agora no Manhattan, aí antes dele voltar a pagar, acontece com outro, aí sobe pra 5, aí depois sobe pra 7, aí é BO. E aqui ele falou que a relação da garantia é 230%, é como se eu tivesse emprestado R$100 pro Manhattan e ele colocou como garantia R$230, então se ele não pagar eu posso acionar a garantia, eu vou ganhar 230% daquilo que eu emprestei. Aqui ele mostra a DRE do fundo, ó, distribuiu 0,82 por cota, como rendimento referente ao mês de janeiro de 2025, e aqui ele mostra, ó, entradas. O que é dinheiro de caixa no fundo imobiliário de papel? O que é? É juro, né? Ele empresta, então ele ganha com juro. Correção monetária e tem aqui outros ativos. Quando ele faz negociação, ou seja, compra e vende CRI, ele tem aqui também a parte de negociação que ele não fez em janeiro. Foi o que ele explicou, inclusive, ali em cima. Então ele teve 10,6 milhões de receita, teve uma despesa de 791 mil, então ficou com um resultado de 9,8 milhões, distribuiu 9,7 milhões, ou seja, a distribuição por cota foi de 0,83 centavos. E ele guardou uma crialinha, né? Guardou uma crialinha ali na reserva. Dentro do fundo imobiliário de tijolo, a gente olha os imóveis. Dentro dos fundos imobiliários de papéis, a gente olha os devedores, os CRIs, né? Então aqui quando você vai olhar a carteira e o portfólio dos ativos, eu preciso te ensinar um macetezinho. Isso aqui eu só ensino lá no método 2 em 1. Então você tá aprendendo uma coisa que muita gente paga pra poder aprender. Então anota também. Tá vendo tanto que é importante você estar aqui? Tanto que é importante você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, pra mais pessoas aprenderem, pra você me honrar, pra eu honrar você do jeito que eu tô honrando aqui. Olha lá. Qual que é o macete aqui? Você tem que olhar, ver se um devedor, ele é um devedor concentrado na carteira. Vamos supor que eu tenho R$100. Se eu emprestar R$10 para 10 pessoas, eu vou ter emprestado os meus R$100. Só que se o Joãozinho deixar de pagar, eu fiquei inadimplente só em 10%, porque foi só R$10 que eu emprestei para ele. Os outros R$90 que eu emprestei ainda vai estar rendendo. Se eu pego esses R$100 e empresto só pro João, e o João deixa de pagar, imagina, é 100% do PL, 100% do meu dinheiro, que eu não vou receber. Ou seja, quanto mais devedor, quanto mais pulverizado for a carteira do ativo, melhor. Porque aí se eu empresto um pouquinho para um monte de gente, se algum dessas pessoas deixar de pagar, vai ser pouquinho representado. Por isso que lá o Manhattan não representou 100% da receita, não representou 50% da receita, representou 2% da receita. E aí quando você vem aqui olhar nos ativos, isso aqui muito fundo faz isso. Muito fundo faz isso. Ele troca o nome da série, mas empresta pro mesmo devedor. Olha só, Tecnisa aqui, tá vendo Tecnisa? Emprestei para Tecnisa, 6,6% do PL. Léo, quanto que é um valor bom? Até 10. Até 10 dá para aguentar. 6, 7 é o ideal, até 10 dá pra aguentar. Então aqui você olha pra Tecnisa e fala assim, opa, ufa, tá tranquilo, 6,68 tá de boa. Então tudo bem. Só que aí você tem que olhar, e aí você dá um Ctrl F, isso que vai ajudar muito na sua vida, você digita lá, ó, Tecnisa. Quando você digita Tecnisa, pô, você consegue perceber que tem outra Tecnisa aqui, tá vendo? Tem outra Tecnisa aqui, ó. E essa Tecnisa aqui, que é a mesma coisa desse, tá? É a mesma coisa desse, só trocou a série. Olha só, Tecnisa, a série 175. Aqui a série é 397. Só mudou a série do CRI, mas é a mesma coisa, que você tá emprestando pra mesma pessoa. Tá lá, ó, 1,63. Então, na verdade, não é 6,68 do PL. É 1,63 mais 6,68. Ou seja, vai dar lá 7, 8,2%, 8,3%. Essa é a real exposição no Tecnisa. Então, aqui tá tudo bem ainda. 8, poucos, tá tudo bem. Mas já vi fundos que tem concentração de 9% num, 9% num CRI, 9% no outro, 9% no outro, tudo pro mesmo devedor, deu 27% do PL. Se o devedor para de pagar 27% de prejuízo para você, porque você vai deixar de receber 27% dos dividendos. E aqui eu sublinhei só para você ver o quanto isso acontece, ó. Matarazzo aqui 5%, mais o Matarazzo aqui 2%, dá 7,4%. Tem aqui o Fashion Malls também, ó. Esse aqui tá até um do lado do outro, ó lá. A mesma série, ó, 339, 340, né? A mesma série praticamente. Tá lá, ó, 2,75. Então, na verdade, não é 2,75, são 5,50, enfim. No caso aqui, todos têm uma diversificação boa, tá? O que tem mais concentração seria o Tecnisa, que seria 8,3, então tá tudo certo. Outra coisa que você tem que olhar é o cupom médio da carteira. Quanto que eu tô emprestando? Na média, é IPCA mais 8,10. Por quê? Porque eu já ensinei pra você como que a gente vê se ele é high grade, se ele é high yield ou se ele é middle risk. Como que eu vejo isso? É através do spread. Já expliquei isso pra você aqui no canal. Por isso que eu falo que você precisa se inscrever no canal, assistir os últimos 30 vídeos e você aprender. Então tem 96% do patrimônio dele investido em CRI, 3,62 investido no caixa, tá lá guardado no caixa, que corresponde a 100% do patrimônio líquido dele. A duration médica, em quanto tempo ele vai receber tudo aquilo que ele emprestou, tá 3,5 anos. Então tá tudo ok aqui na carteira
de ativos dele. Uma coisa que você precisa prestar atenção também é o segmento, mas ele deixou um gráfico lá embaixo, então a gente vai olhar pelo gráfico, tá? Olha só, grande parte da alocação do ativo é em CRI, e desses CRIs, qual é o índice? É o IPCA. Então esse fundo aqui, por que ele tá tão descontado? Agora você percebeu? Todos os fundos que a gente vai ler vai ser indexado a IPCA. Por que esses estão descontados? Porque indexação a IPCA sofreu marcação de mercado negativa, porque o IPCA subiu pra caramba. Então todos os títulos lá, os fundos imobiliários tinham comprado IPCA mais 6. O IPCA do Tesouro Direto subiu para IPCA mais 8. Então os títulos deles desvalorizaram por marcação de mercado. Logo, a cota patrimonial desvalorizou e aí o mercado bate na cota. Então é por isso que tá desvalorizado. Aqui você consegue ver o segmento, olha só, 33% residencial, tem 25% shopping, 15% pulverizado, 8% logística, enfim. Aqui o residencial, ele apresenta um pouquinho mais de risco do que os outros, mas tá bem pulverizado aqui, segmento bem tranquilo, né? A pulverização dentro dos segmentos tá bem tranquilo, é diferente você ter 100%, por exemplo, em residencial, né? Mas aqui tá tudo tranquilo. Quando a gente olha para a qualidade da dívida, também é importante, porque se eu empresto pro Joãozinho, que tem a fama de ser caloteiro, e empresto pra Maria, que tem a fama de que tá toda a dívida dela bem tranquilo, pô, lá do João eu tenho que cobrar um pouco mais de juros se eu for emprestar, porque pode ser que eu, mesmo que ele me pague 10%, eu prefiro com a Maria aqui que é 5%, porque o João é caloteiro, por exemplo. Então eu vou querer o máximo de CRIs que tenho, ou se o cara for mal pagador, não tiver rating, não tiver nota, né, eu não sei qual que é o score daquele cara, eu vou cobrar uma garantia muito cara dele, porque se ele não pagar eu pego a garantia, ou eu vou pegar CRIs, devedores que tem uma nota muito boa, muito rating, ou seja, o score dele é alto, ele é bem falado, ele normalmente sempre paga, então não vou ter problema com eles, tá? E aqui a gente tem um rating internacional, aquele AAA, AA, A, esses 27% da carteira aqui já é bem seguro. Os outros 72% que são sem rate, você consegue perceber que são aqueles fundos imobiliários que tem mais garantia. Então, ó, os que não tem rate tem um LTV alto. Aqui se consegue perceber que 30% dos que não tem rate tem um LTV menor do que 50. Quanto menor o LTV, melhor. Quanto menor o LTV, melhor. Inclusive, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Gravei uma nova aula aqui, mandei inclusive ali no grupo da equipe para o pessoal editar. 48 minutos só explicando isso aqui, cara. Só explicando a LTV. Tô atualizando todas as aulas da mentoria. Mês que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir lançar essa mentoria, né? Tô atualizando toda. É muita aula, galera. É muita aula. Por isso que tá demorando, tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui agora é que quanto menor o LTV, melhor, porque tem mais proporção de garantia sobre aquilo que o cara deve, sobre o que o devedor deve. Por isso que você vê que os que não tem garantia é porque são de rating internacional, são mais seguros. Então, quando eu vou lá emprestar pra Maria, que paga só 5%, eu não preciso de garantia dela, porque ela é uma boa pagadora. Então, eu não preciso muito de garantia dela, não. Não cobro garantia. Agora, os caras lá que não tem rate, eu não sei da confiabilidade dele, eu tenho que cobrar uma garantia muito boa, né? Quando você olha aqui pro indexador que deste fundo é o IPCA, você consegue ver a aquisição dele e quanto que tá agora a taxa média ponderada por marcação a mercado. Então, é como se você estivesse recebendo hoje, caso invista nesse fundo imobiliário, a gente vai falar aqui até da tabela de sensibilidade, 10,13%, IPCA mais 10,13%. Quando a gente abre o Tesouro Direto e compara isso aqui, ó, por isso que eu falo pra você, cara, faz sentido sim você investir em fundos imobiliários pra se expor na renda fixa. Por quê? Quando você investe aqui, por exemplo, num Tesouro IPCA, você tá recebendo, vou pegar aqui o de 2029, tá? Tá recebendo IPCA mais 7,95. Quando você investe através de um fundo imobiliário, você tá recebendo IPCA mais 10,13. Só daí já começa a vantagem. Mas lógico, Léo, se paga mais, tem mais risco. Concordo, com certeza. No caso aqui do Tesouro Direto, é o mínimo de risco possível, que seria o risco soberano lá, né? O próprio governo tá te emprestando, se falta dinheiro, ele imprime e te paga. Então, aqui realmente o risco é muito menor do que nos fundos imobiliários. Mas se você analisa o fundo imobiliário e vê que ele realmente é um fundo imobiliário bom, faz sentido você investir nisso aqui, porque além de ser IPCA mais 10, já tem um spread de 2% de rentabilidade que você vai ter frente ao Tesouro Direto, isso aqui é isento de imposto de renda. Então você recebe IPCA mais 10, isento de imposto de renda. E o fluxo de pagamento é mensal. É mensal. Se você fosse fazer isso aqui com o Tesouro IPCA, você ia ter que somar ali os 7,95. Eu vou desconsiderar o IPCA, porque o IPCA é o mesmo aqui no Tesouro Direto quanto no fundo imobiliário, mas você teria que tirar 22,5% se você fosse usar isso, né, como fluxo de pagamento mensal. Ou seja, quando eu invisto aqui no IPCA mais 2029, se você quer receber fluxo mensal, nem faz sentido você investir nisso aqui, porque teoricamente isso aqui não vai pagar nenhum tipo de fluxo, só lá no investimento. Então se você fosse retirar isso aqui mensalmente, ia ser muito ruim. Vou fazer aqui o exemplo só pra você ver o tanto que ia ser ruim. Olha só, se a gente soma o IPCA, que tá agora no Banco Central, de 5,06, perceba o quanto que esse título vai render. Olha lá, 5,06 mais
7,95. Não é assim que faz a soma, você tem que usar a fórmula de Fischer. Eu tô usando aqui só para poder te explicar de maneira mais rápida, é uma conta de padaria, tá? Tem que usar a fórmula de Fischer porque soma em porcentagem é a mesma coisa de multiplicação. Então daria ali por volta de 13 e você teria que tirar, se fosse fluxo mensal, 22,5% renda fixa. Então, na verdade, seu rendimento seria de 10,08 com fluxos mensais. Quando a gente olha lá para o fundo imobiliário, é 5,06 do IPCA, mais os 10, quanto? Quanto que tá lá? É 10,13. Mais o 10,13, ou seja, é 15,19. E aí, quanto você vai tirar de imposto de renda agora? Menos quanto você vai tirar? Menos nada, menos zero. Ou seja, é 15,19. A diferença tá praticamente 50% de rentabilidade. Aí vale a pena você correr esse risco? Se você sabe analisar bem o fundo imobiliário, você vê que não vai dar problema. Ainda tem o potencial de valorização da cota, porque no título lá, o potencial de valorização ele vem só se houver marcação de mercado positiva. Aqui, você tem a valorização de mercado porque o fundo está realmente descontado. Quando a gente olha a tabela de sensibilidade, hoje a cota de mercado, vamos dar uma olhada lá na Word. Vigip está custando R$ 80,92. Então, tá mais ou menos nessa região aqui dos R$ 80. Ó, você vê um deságio de cota patrimonial, 9,31% de desconto, o que faz o yield bruto do IPCA, porque 10,13 é a taxa média ponderada se você estivesse pagando 1 de PVP. Quando a gente joga ali, porque ele tá agora com 0,91 de PVP, na verdade, ele tá pagando para você, quando você investe nele, 11,17. Então você viu aí qual é a vantagem de você investir hoje em fundo imobiliário de papel atrelado a IPCA, né? Já tá percebendo, né? Eu acho que sim. Depois ele traz para você aqui o detalhamento dos ativos. Se você quiser ler, pode ficar à vontade. Não vou ler aqui, senão a gente perderia muito tempo. Só quero mostrar para você aqui o detalhamento do ativo do Manhattan, que é o que tá devendo. Ele mostra lá, ó, o cupom dele que foi emprestado não tem rate. A atual garantia é 237% do que ele deve, através de cessão fiduciária, alienação fiduciária. Explico isso aqui dentro do método 2 em 1. E foi indexado a IPCA mais 12. IPCA mais 12 é difícil de pagar mesmo. Quando a gente desce aqui e finaliza o relatório, você consegue perceber que ele só mostra aqui o volume negociado, que tá bem tranquilo o volume negociado. E aí a gente tem então o resumo do primeiro fundo imobiliário do top 3, que na minha opinião tá muito descontado, tá com PP de 0,91, tá pagando um yield agora de 11,73, tem o potencial de valorização lá dos 9,31% de deságio que ele tá, desconto que ele tá, e você consegue atrelar o seu em IPCA mais 11, IPCA mais 11, pela tabela de sensibilidade agora. Quais são os riscos? Mais inadimplência. Ele já tem 2,2% de inadimplência, então o risco seria mais inadimplência. Não acredito que vai voltar a cair o IFIX muito do jeito que caiu, não. Mas se cair, melhor ainda, porque você... Opa, quase derrubei o café. Melhor ainda, porque agora você já sabe fazer. Eu espero que vocês tenham aprendido, como se comportar numa crise, porque vocês viram uma crise, ela ainda não se resolveu. Mas você viu um fundo muito exagerado e já viu recuperação em menos de 6 meses, cara. Você teve essa experiência e eu documentando tudo aqui, cara. Espero que vocês tenham aprendido isso aí, né? E a partir de agora tem um culhão e coragem de se posicionar, porque é só assim que o Warren Buffett tem rentabilidade diferente, porque é só assim que o Luiz Barsi tem rentabilidade diferente, que é só assim que você vai ter uma rentabilidade diferente acima da média das pessoas. É só tendo conhecimento para poder arriscar, né? Porque senão realmente você só corre risco desproporcional àquilo que você deveria, mas é só arriscando que você consegue um alfa maior, você se diferenciar da média. No final eu vou dar o meu top 3 aí de verdade, porque aqui a gente tá lendo fora de ordem, tá? O primeiro aí que a gente leu foi Vigip, mas não sei se ele tá em primeiro lugar não. Vamos continuar lendo aqui agora. Vamos então pro BTCI, que é um fundo da BTG. O BTLG tá muito bom, né? Agora a gestora evoluiu pra caramba. Inclusive, esse relatório que a gente leu aqui do Vigip, mesmo já estando no dia 30 de março, a gente tá com relatório de janeiro ainda. E já aqui no BTCI, a gente já tá com relatório de fevereiro. Relatórios atuais dão mais credibilidade à gestora. Se você atrasa muito, né? E é comum nesses fundos imobiliários ter um atraso de pelo menos um mês. Isso é normal. Agora, quanto começa a passar de 2, 3 meses, no caso a própria BTG demorava muito soltar relatórios, né? Ela se comprometeu agora com os cotistas de soltar relatório mais frequente e realmente tá amassando aí as outras, né? Aqui, primeira coisa que eu marquei é para te lembrar que existe diferença entre dividendo yield sobre o patrimonial e dividendo yield sobre o mercado. Quer ver a diferença? Qual que é o patrimonial dessa cota aqui? 9,88. Qual que é o valor de mercado dela quando foi feito esse relatório? 8,25. Hoje está em quanto? Vamos ver aqui, ó, o BTCI, 8,95. E aí, como que eles fazem esse cálculo? Porque quando você compra, você não tá ganhando 11,2, você tá ganhando 3,4, porque você tá comprando a esse preço. Então, se ele distribuiu 9 centavos de dividendo, se você comprou a 8,25, você tá recebendo o dividendo yield relacionado à cota de mercado. Porque tem muita gente que não sabe fazer essa diferença entre dividendo yield patrimonial e dividendo yield de mercado. Dividendo yield patrimonial é o quanto
quanto o fundo consegue gerar, ou seja, os 9 centavos dividido pelo valor patrimonial da cota. E mesmo sendo o dividendo yield patrimonial, ele é muito alto. Por que isso aqui é importante? Por que você parou nessa parte? Porque se o dividendo yield patrimonial está bom, significa dizer que, mesmo se esse fundo estivesse com um PVP de 1, eu estaria ganhando 11,2. Porque a condição normal dos fundos imobiliários de papéis é ficar próximo do PVP de 1. Essa é a condição normal. Então, qual que é a condição normal aqui do dividendo yield do BTCI? É 11,2, não é 13,4, não. 13,4 você está recebendo agora porque a cota caiu. Na verdade, se a gente for dividir hoje, né, porque agora não tá mais 8,25, se vamos dividir os 9 centavos lá pelos 8,95 que está hoje, deixa eu ver se é 8,95, olha lá, o seu dividendo mensal hoje vai ser de 1%. Se a gente joga 1% para a taxa anual, fica 12,68, ou seja, quem comprou a esse preço está recebendo isso. Você que vai comprar hoje já vai receber 12. Se você esperar o PVP de 1, você vai receber 11. Então, é sobre isso que é yield on cost, isso que é yield on cost. Quando você compra mais barato, a cota sobe, aí você fica recebendo em relação ao preço que você pagou, não ao valor da cota no momento que você está olhando. Aqui a gente já vê a DRE dele, e uma coisa que você precisa prestar atenção é sobre o quanto o fundo consegue gerar de lucro e o quanto que ele distribui. Aqui ele usou lucro líquido, normalmente você vai ver dentro das DREs de fundos imobiliários como resultado, tá? Resultado operacional, resultado. Aqui ele usou como lucro líquido, basicamente a mesma coisa, mas acostume-se a ver resultado e entender como lucro líquido também. Ó, ele teve um lucro líquido de 9 centavos, distribuiu 0,92. 8 centavos, 0,9. 11 centavos, 0,9. 11 centavos, 0,9. 7 centavos, 0,9. 9 centavos, 0,9. E aí você pode ficar preocupado, porque tem alguns meses que ele fez um lucro só de 7 e distribuiu 9. Como pode um trem desse? Porque ele veio guardando nos outros meses. Por isso que é importante você olhar o consolidado dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, ele teve um lucro de R$1,11 e distribuiu R$1,10. Ou seja, tá tudo certo com o fundo. A distribuição totalizou 9 centavos por cota. Após o pagamento dos dividendos de janeiro, as reservas disponíveis é equivalente a 0,8 por cota. Ou seja, ele ainda tem 8 centavos guardado para poder distribuir. Se o próximo vez vier um resultado de 0,7, ele pode pegar 2 centavos daquela reserva e continuar pagando 0,9. Quando a gente olha pro BTCI, a gente vê uma diferença lá do VGIP. Olha só, o BTCI ele é 72% IPCA e 25% CDI. Então já tem uma diferença, que ele tem um pouquinho de CDI também. A taxa média aqui seria IPCA mais 7, aqui CDI mais 2,4. A duration aqui é um pouquinho maior, de 4,3 anos. A localização, o setor aqui também está bem diversificado. Logístico é um dos mais seguros, né? Logístico, shopping, residencial está bem diversificado, pulverizado pra caramba. Quando a gente olha aquele mesmo esqueminha da lista dos ativos, aqui você também consegue ver, tá vendo? Que não é só em todos tem. Olha só, o Emergente Gold aqui, ó, 4,1 mais 1,9, na verdade são 6% PL. Por isso que é sempre bom você ficar esperto, hein? Só essa dica aí já vale o like do vídeo. Sempre fique esperto com isso aqui. Mas aqui também, verificando todos aqui, não tem nenhum com PL maior do que 10%. Você consegue perceber que ele separa aqui os CRIs estruturais, que são de longo e médio prazo, que é para o fundo receber os juros mesmo e pagar dividendo. E eles têm aqui o que eles chamam de CRI tático, que são os de vencimento de curto prazo. Para poder vencer rápido, ele vai lá, pega, já coloca em outro CRI, vai atualizando as taxas. Se a taxa subiu pra caramba, agora ele tem um CRI vencendo muito rapidinho, ele consegue alocar uma outra taxa sem sofrer marcação de mercado. E além disso, ele pode fazer, né, vendas desses CRIs aí de maneira mais fácil. Então aqui você consegue perceber uma coisa, que ele tem 55% nesses CRIs de médio e longo prazo e 23% nesses CRIs táticos que ele chama, ou seja, 79% do patrimônio dele investido em CRI. Lá no Vigip a gente viu que são 96%. Lá é CRI e pronto, acabou. O resto é um pouquinho de caixa só. Aqui a gente viu que tem 79% em CRI. Cadê o resto? Os outros 21% tá onde? Olha só, onde que tá o restante? 15% em fundo imobiliário. Tem 3% em caixa e um pouquinho compromissada. Ou seja, 15% desse fundo imobiliário é de outros fundos imobiliários. Inclusive, olha que bonitinho, o Vigip tá aqui. Ou seja, o próprio BTCI tá comprando o Vigip. Por que será? Tá lá, ó, o PL de 1,1. Só que grande parte da carteira de fundos imobiliários aqui do BTCI é o BTWU, né? O BTU, que é um fundo de desenvolvimento. Inclusive, o próprio BTCI tem 22% desse fundo imobiliário. Não é um fundo muito barato, não. Tá pagando um dividendo yield, se você for pesquisar a respeito dele, tá pagando um dividendo yield de 12. A gente consegue encontrar. O próprio Vigip tá pagando praticamente isso aí com desconto. E o BTU, ele tá com PVP de 1,2, 1,3 a última vez que eu olhei. Então, neste caso aqui, será conflito de interesse? Porque também é do BTG, né? Você vai ver que em toda gestora tem esses mini conflitos de interesse. Porque se o gestor olha e fala, pô, isso aqui é uma tremenda oportunidade, ele deixaria de comprar? Pensa comigo. Geração de dividendos tem um fundo imobiliário. E aí eu tenho um fundo imobiliário de papel e tenho um fundo imobiliário de tijolo. Pô, eu tô fazendo um bom trabalho. Se eu abrir, vai ser um bom trabalho. Então o meu fundo de papel olha pro meu fundo de tijolo e fala assim, pô, aquilo ali tá em ótima oportunidade. Eu vai lá e compro. Se você não concorda, aí é outra coisa, né? Você tem que inclusive perguntar pra gestão
Então, eu não acho que é uma coisa assim, fim de mundo, não. A não ser que a escolha seja claramente horrível. Ah, tô pagando ali no BTU 2 de PVP. É lógico que, na minha opinião, tem opções melhores do que esse aqui, né? Do que você ter o 8% do PL nisso aqui. Mas, enfim, ele traz um pouquinho de detalhamento disso e a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente também tem a rentabilidade equivalente, que é a famosa tabela de sensibilidade, do mesmo jeito que a gente viu lá no Vigip, também tem aqui. O preço hoje de 8,95 estaria ali com um IPCA mais 9,52 e um CDI mais 1,25. Ou seja, você consegue atrelar uma melhor indexação aqui no Vigip do que no BTCI. Depois ele vai mostrar os ativos, do mesmo jeito que lá a gente viu no Vigip. Eu vou pular essa parte para chegar aqui na parte onde ele fala do BTIU, né? WU. Eu sempre confundo o W com o Y. Vocês também confundem. Eu confundo também o amarelo com marrom, o branco com amarelo. Aqui ele mostra, ó, resultado financeiro, BTG Pactual e o Wink, né? O desenvolvimento imobiliário. Você consegue perceber que não é um fundo que tá tendo uma rentabilidade ruim, não, ó. Rendimento líquido equivalente, IPCA mais 9,5. Um dividendo yield patrimonial de 14,55. Nossa, Léo, muito. Por quê? Porque isso aqui é um fundo de desenvolvimento. Então ele constrói para vender. Ele já tem alguns imóveis, 50% do seu patrimônio em imóveis prontos para venda e o restante é em SPE, incorporação, para construção mesmo de imóvel. Consegue perceber que tá tendo bons resultados. E talvez seja por isso, né, que o BTCI continua alocado tão grandemente, 9% do PL, apenas nesse fundo imobiliário. Aqui ele mostra o acompanhamento do portfólio do BTW, do BTY. Nossa, mas eu erro isso aqui demais, Cauê, tá doido. Visto isso, ele termina aqui o relatório. A gente viu uma diferença entre o BTCI e o Vigip. Qual foram as diferenças? O Vigip é totalmente atrelado à CRI, tudo IPCA. No caso do BTCI, não é tudo atrelado à CRI, 79%, o resto é em fundo imobiliário, tem um pouquinho de caixa ali também, mas 15% de fundo imobiliário. Esses fundos imobiliários, desses 15% do PL, 9% tá no BTYU, que você conseguiu ver que desempenhou um bom resultado nos últimos 12 meses, mas você tem que ver aí o que você acha desse conflito de interesse. Na minha opinião, não é uma coisa assim que impediria de comprar o BTCI, não. Mas a gente viu que as taxas atreladas no BTCI tá um pouquinho menor do que as taxas atreladas no Vigip. No caso do BTCI não tem nenhuma inadimplência, no caso do Vigip tem 2,1% de inadimplência. Pausa o vídeo aqui agora e digita aí nos comentários, entre BTCI e Vigip, qual que você escolheria? Que a gente vai pro terceiro aqui agora. Acabei de olhar ali pro lado e vi que já tem 46 minutos de gravação, cara. Se não deixou o like no vídeo ainda, eu não sei o que eu tenho que fazer pra você deixar um like no vídeo. Sério mesmo, não sei o que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer pra você deixar o like no vídeo? O terceiro fundo que a gente vai ler vai ser o top 1 lá da Ward, ó. Top 1 do Método 2 de 1. O REC-R, que inclusive tenho em carteira. Vamos ver se é um bom fundo? Olha lá, ele encerrou o mês com 93% dos seus recursos alocados em CRIs. Então não tem fundo imobiliário aqui. 104 operações, diferente do Vigip e do BTCI, que tem poucas operações. 43 operações no Vigip, até que não é pouco não. No BTCI tem um pouquinho menos. E aqui no caso do REC-R são 104 operações, cara. São 104 operações e ele tem 10 fundos de investimento imobiliário, ou seja, 10 FIs, né? Vamos ver quais são esses FIs, mas aqui a gente já consegue ver que representa no máximo 7% dos recursos, né? Aqui a gente consegue ver as alocações e uma coisa que você vai ver no REC-R, a característica do REC-R, da própria gestora REC, né? Da própria gestora REC, ela é ser muito ativa, muito ativa. Isso é bom, isso é ruim. Por que que é ruim? Se o gestor for ruim, ele vai consumir valor patrimonial do fundo. Se o gestor for bom, ele vai gerar ganho de capital para o fundo. E você consegue ver aqui que no REC-R, olha o tanto de compra de CRI que aconteceu ao longo deste mês, que também foi um relatório atual, tá? Esse aqui também é um relatório de fevereiro, tá? Então o REC-R também solta os seus relatórios bem atualizados. Então lá, IGPM mais 10, CDI mais 4, IPCA mais 10, IPCA mais 10, CDI mais 10, IPCA mais 9. Não é só, Léo, eu sei que surgiu isso aqui na sua cabeça agora, ó. Vê se não surgiu. Léo, não é melhor o fundo emprestar IPCA mais 15 do que IPCA mais 9? Não é melhor eu investir num fundo que tem uma taxa de IPCA mais 20 do que um fundo que tem IPCA mais 9? Pô, se for olhar só para rentabilidade, seria? Concorda comigo? Por isso que é importante você saber classificar os fundos entre high grade, high yield e middle risk. Porque aí você atrela esse pagamento, essa indexação, a possibilidade ou não de pagamento dos devedores. Não adianta nada você emprestar IPCA mais 20 se o cara não consegue pagar. Aí o seu IPCA mais 20 vira zero. Agora o IPCA mais 9 é menos do que o IPCA mais 20, mas se o cara consegue pagar, porque é uma taxa justa, você recebe IPCA mais 9, concorda? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para você aprender sobre high. Eu não sei se eu expliquei isso aqui em uma live no Método 2 de 1 ou se foi aqui no YouTube. Espero que tenha sido no YouTube. Aqui, inclusive, anotei para explicar para vocês. Você consegue ver desde fevereiro de 2024 até fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo foi caindo. Olha só, patrimônio líquido do fundo foi caindo. Por quê? Como assim, Léo? Fundo de papel não é dívida? Como que essas dívidas caem em patrimônio líquido? Marcação de mercado. Então aqui provavelmente já pintou aí na sua cabeça que, pô, esse fundo aqui deve ser atrelado ao IPCA. Então, pô, se tá caindo o valor patrimonial, não tem como ser CDI, porque CDI não cai valor patrimonial. Agora,
IPCA, marcação de mercado, ele sofre. Então tá ali com o valor patrimonial caindo. Mas isso aqui, se ele mantém os títulos até o vencimento, ele consegue recuperar esse valor patrimonial. Então, agora o fundo está descontado, é a chance da gente comprar, os fundos atrelados a IPCA estão descontados, é a chance da gente comprar, porque o patrimônio líquido está descontado, você está entrando na dívida com desconto ali no Tesouro Direto. A gente não consegue comprar esse tesouro aqui com PVP de 0,9. Aqui, se você for comprar, você sempre vai pagar o PVP de 1. Agora aqui, você consegue pagar o PVP, quanto o REC-R, vamos ver quanto que ele está descontado, 0,9. 0,9. É o fundo mais descontado entre esses aqui, né? É o mais descontado, ó, 0,9. Tem uma liquidez muito boa, pagando um dividendo muito bom, vamos ver se ele tem qualidade, né? Porque se não adianta nada, tá descontado, não tiver qualidade. Aqui ele mostra a alocação dos ativos. Então, ó, em CRIs ele tem 2,1 bilhão, em FIs ele tem 100 milhões, em imóveis ele tem 78 mil. Nossa, Léo, mas como assim um fundo de papel tem imóvel? Provavelmente foi porque ele acionou alguma garantia e pegou esse imóvel pra ele, tá vendo? Que pode ter. Não é o objetivo do fundo comprar imóvel, mas em algum momento ele pode ter imóveis por conta de acionar alguma garantia, ganhar alguma garantia, e por isso ele tem aqui pouquinho, né, em imóvel, pouquinho. 88% em CRIs, 4% em FIs, 3% em imóvel e um pouquinho de caixa, 4%. Então você consegue perceber que grande parte tá alocado em CRI ali mesmo. Aí a mesma coisa, você consegue perceber aqui o portfólio. Esse portfólio ele veio inclusive mais completo. Ficou ruim de ver, eu concordo, ficou ruim de ver, porque ficou muito pequenininho, mas ele tá bem mais completo do que os outros. Aqui você consegue ver o LTV, a duration de cada um, o indexador, você consegue ver se tá adimplente ou não. Nos outros lá não dava pra ver isso, né? Não tinha essa coluna. Você consegue ver qual que é a série, se é única, se é sênior, se é subordinada, se é mezaninho. Eu acho que tem alguma mezaninha, só mezaninho, é só pra não deixar eu falando que existe mezaninho, você não vê nenhuma mezaninha aqui. Isso aqui são cotas de CRIs, também explico isso aqui com a aula de mais de 2 horas lá no Método 2 em 1, não dá pra explicar aqui pra vocês agora. E aqui você consegue ver o segmento dos fundos, a mesma coisa, você teria que olhar aqui pro devedor, ó, e procurar quais são os devedores que tem, olha lá, esse aqui tá vendo, ó, o tanto de devedor, o mesmo devedor, ó, BS, é o mesmo devedor, só que aqui ele tem 103 ativos, olha o tanto que isso aqui é pulverizado, mesmo ele tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CRIs pro mesmo BS, olha lá, olha isso aqui, 0,1%, quase 0,1%, ou seja, esses 5 aqui deu 0,5%. Consegue perceber, e eu até sublinhei aqui os que mais representam, são esse Hotel Rosewood aqui, né, parece até coisa de anime, de coisa de filme aí, que é 7% mais 2,6%, ou seja, o maior CRI, o maior devedor dele é o hotel aqui, através de debenture, que representa 9,6%. Os outros são todos muito pouquinho, 0,2%, 1,4%. O segundo que tem o maior parte do PL emprestado é esse aqui da H2 Energy, que é um crédito imobiliário, que representa ali 4,6%. Então, só esses dois, então tá bem pulverizado. Olha o tanto, né? Olha o tanto, tá bem pulverizado. Isso aqui você não precisa ficar preocupado com isso. E quais são os fundos imobiliários que ele tem? Tem 0,4 no ARI 11, no BARI, no EMET, no ECRI, no MCRE, no OGIP. Isso aqui, na minha opinião, é muito mais para liquidez do que realmente investimento, porque é pouquinho da carteira, 100 mil reais só. Pouquinho da carteira. É mais para liquidez mesmo do fundo. Daí aqui ele vai explicar sobre cada um dos CRIs. Se você quiser ler depois, pode ficar à vontade. E aqui a gente chega na parte importante. Qual a distribuição pelo indexador? Olha lá, tem 60% em IPCA e tem 20% em IPCA sem variação negativa. Esse IPCA sem variação negativa nem adianta para nós brasileiros, né? Porque IPCA negativo aqui quase não acontece. Acontece um mês a cada 10 anos, né? Mas enfim, o que significa isso? Se em algum mês o IPCA for negativo, considera-se zero, não faz ajuste para baixo. E o IPCA normal segue o IPCA normal. Se descer, faz desinflação, se subir, faz inflação. Então 75% do portfólio está em IPCA, tem 15% em CDI e um pouquinho em GPM, que basicamente é o IPCA, só mede de uma forma diferente, às vezes pode ter um descolamento, mas grande parte dos fundos imobiliários nem tem mais IGPM. Então seria 75% IPCA, o restante ali CDI mesmo. Quando a gente olha para o IPCA, você consegue ver aqui que a taxa média de aquisição foi de IPCA mais 8,2. 8,2. Não tem praticamente spread nenhum do Tesouro Direto, ou seja, são créditos seguros. Agora, o CDI já tem um spread maior. Olha lá, 5,5. Então, nessa parte aqui, ele seria um middle risk, quase um high yield aqui no CDI mais 5, quase. O CDI mais 6 para cima seria um high yield, mas a parte CDI dele tá com uma boa aquisição, né? Tá com uma boa aquisição, um risco médio aqui. Mas a parte do IPCA, que é a grande parte da carteira dele, tá high grade, não tem risco praticamente nenhum. Quando a gente olha para a diversificação dos CRIs, esse é o fundo que tem uma diversificação absurda de CRIs, né? Você olha lá para os outros fundos, compara com eles. É absurdo aqui a pulverização desse fundo. E uma coisa que é importante ser citado são para onde vai esses empréstimos, quais são os setores. 23% em incorporação, que é construção, desenvolvimento, e 25% de loteamento. Quais são os dois setores que mais dão problema aqui nesses empréstimos? É residencial e loteamento. A gente viu o Vigip e o BTCI com residencial e a gente viu aqui 25% em loteamento.
Então você tem que ficar esperto com isso. Não necessariamente isso vai causar inadimplência, não necessariamente, mas se tiver 100% de loteamento, eu não investiria. É um risco que não faz sentido a gente correr, sendo que a gente tem tantas opções aí de fundos imobiliários descontados, pagando bem, que tem bons índices, né, atrelado, boas taxas de indexação. Então, neste caso aqui tá bem tranquilo, só que citar para você que realmente você tem que ficar prestando atenção nesses setores mais arriscados. Depois ele fala onde que tá distribuído aqui no país, grande parte ali em São Paulo, né? Aqui ele mostra a DRE e aqui você consegue ver que é um fundo que ele faz pra caramba compra e venda no mercado. Compra e venda, compra e venda. Ele é um gestor muito ativo. Olha a marcação de mercado, quanto tá sofrendo marcação de mercado aqui, ó. Há alguns meses ele fica no positivo, mas agora é realmente muito difícil ficar no positivo com a marcação de mercado. Todos os fundos estão sofrendo. Por isso que tá caindo, por isso que tá desvalorizando. E aí ele tá vendendo, mesmo que ele tenha preju na marcação de mercado, pra atualizar a sua taxa. Então ele vende o IPCA mais 6 no preju, atualiza essa taxa para IPCA mais 8, porque para ele faz mais sentido, no caso do gestor, para ele faz mais sentido ele indexar agora para ganhar com marcação de mercado posterior, porque talvez ele considere que a indexação anterior dele é maior do que o que ele prevê posterior da queda, então faz sentido subir essas taxas. Em janeiro aqui, ele teve uma marcação de mercado positiva, 16 milhões de marcação de mercado, e em fevereiro teve uma marcação negativa de 13 milhões. Mas o certo, eu até anotei aqui, ó, simular uma receita média sem marcação de mercado. Eu até ia fazer isso aqui com você, só que o vídeo já tá realmente muito longo, e o pessoal vai começar a mimiseira aí de vídeo longo. Se você que ficou até aqui, eu não sei quantas pessoas estão assistindo até aqui, mas você que ficou até aqui, eu vou te contar um segredo no final desse vídeo. Vai ser um presente pra você, um presentaço. Então fica aí até o final. Mas aqui o que é importante é você ver como tá o fluxo de pagamentos do fundo, e o fluxo aqui no regime caixa tá bem tranquilo. Inclusive, se você olha aqui em fevereiro, ele teve um lucro ali de 25 mil e pagou 25 mil também. No mês anterior, 27 e pagou 27. Provavelmente os próximos pagamentos serão ali na casa do 0,9. E perceba, o valor distribuído por cota no caso do REC-R, ele oscila pra caramba, não é igual aos outros fundos, ele oscila pra caramba. Por quê? Porque tem muita marcação de mercado. Então essa simulação seria legal pra você ver o quanto você realmente deve esperar desse fundo sem a marcação de mercado, porque grande parte da receita do fundo vem de marcação de mercado. Ele faz muito lucro recorrente. Grande parte não, exagerei. Mas uma quirelinha a mais vem ali por conta da marcação de mercado. Mas fica para um próximo vídeo. Aqui você consegue ver que o consolidado desde 2017, quando ele fez o IPO, até 2025, ou seja, acumulado de 87 meses, ele venceu o CDI, o IMAB, o IFIX, assim, de sobra, né? De sobra. Isso aqui com a cotação de mercado. Ele tá considerando a desvalorização de 23% da cota. Se tivesse na cota patrimonial, seria ainda mais, né? Seria ainda mais. Na tabela de sensibilidade, hoje ele tá custando aí R$81, seria IPCA mais 10%. E aqui a gente finaliza já esse relatório. Então a gente tem 3 fundos aí, que na minha opinião, os 3 estão em ótima oportunidade. Cada um com as suas características, muda um pouquinho de um para o outro. O BTCI, na minha opinião, high grade, com um pouquinho de fundos imobiliários ali, tá descontado pra caramba, faz sentido. O VGIP, descontado pra caramba, indexação mais alta, tem 2,2% de inadimplência, mas tem muitos CRIs, e no caso do REC-R é o que está mais descontado, é o que tá pagando mais, porque tem uma indexação mais alta, ou seja, entre esses 3 aqui, esse aqui seria o de médio risco, porque tem uma indexação mais alta no CDI, que é 15% do portfólio, mas tá tudo adimplente, e é muito, mas muito mais pulverizado do que os outros, muito. Você vê que o VGIP, que é o que tem mais do que o BTCI, tem 43 CRIs, e o REC-R tem 103, né, cara? 60 CRIs a mais, é mais do que o dobro. Então, na minha opinião, eu colocaria o REC-R em primeiro lugar como oportunidade mesmo, depois eu colocaria o BTCI e depois o VGIP em terceiro lugar. Esse seria o top 3 aí de abril. Eu ia falar também sobre esse fundo aqui, que é o RBRR, fica de tarefa de casa pra você. Se você quiser aprender, agora vem o presente, né? Se você quiser aprender a analisar fundo imobiliário de verdade, se você quiser aprender ler relatório gerencial comigo, eu pegar na sua mão, te ensinar desde o zero até você ficar avançado, através de live, a gente ficar 3 horas analisando um relatório só pra eu te explicar detalhe por detalhe, você ter o curso de fundo imobiliário mais completo que existe nesse planeta. Eu tenho clareza que é o mais completo, tem mais de 120 aulas lá, é loucura, mas tem vários outros cursos que eu já comprei, paguei R$3.000, tem 40 minutos ensinando você a investir em fundo imobiliário. Você acha que você aprende? Se esse vídeo aqui eu gastei mais de 40 minutos, se você quiser vir comigo, eu te prometo uma coisa, você vai se transformar um mega investidor de fundos imobiliários, cara. Você vai ser o cara de fundos imobiliários. Você vai ensinar para assessor. Quando o assessor ligar e te recomendar alguma coisa, você vai recomendar para ele. E o presente vem agora. Presta atenção para ficar bem claro, para você não entender errado. Você que chegou até aqui, é bem menos pessoas do que quem começou a assistir o vídeo. Então, para te honrar, no vídeo aí de praticamente, aqui já deu 1 hora, não sei depois de editado quando vai ficar. Mas, você que entrar no Método 2 de 1 agora, através desse QR Code aqui, através do QR Code, tá? Você vai entrar no Método 2 de 1, você vai pagar lá R$6.900
697 para adquirir o melhor curso de fundos. O PVP desse curso tá de 0,3, tá descontado pra caramba. 697 você vai pagar para entrar. Depois que você entrou, você vai estudar sobre fundos imobiliários. Quando eu lançar a mentoria daqui um mês e meio, não sei quando é que vai sair, que eu tô atualizando as aulas da mentoria, você terá R$500 de desconto na mentoria. Na mentoria. Você vai ter R$500 de desconto na mentoria se você entrar por esse QR Code aqui. Espero que você tenha gostado desse presente. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.